Exemplo, a proposição P, ó. Proposição P, tá? Que eu vou escrever assim, ó, tá? Se N é par, então N2 é par, qualquer que seja N natural. Qualquer que seja N natural. Qualquer que seja N inteiro. Que eu prefiro ela escrita dessa forma. Dado N inteiro, se N é par, então N2 é par. Quem é a negação de P? Quem é a negação de P? Qual é a negação dessa? O dado é o quantificador universal. Só que eu inverti a escrita. Tá? Qualquer que seja N inteiro, se N é par, então N2 é par. Pode ser lido assim também. Tá? Qual é a negação desta proposição? Muito bem. Existe N inteiro, tal que... Não tem se não. Olha aqui, meu filho, olha aqui a negação, ó. Px implica que x, qualquer que seja x em U. Qual é a negação? Existe x em U, tal que Px e não Qx. Existe x em U, tal que não há implicação. Qual é a negação de Px implica Qx? Então vamos lá, tá aqui. Px e não Qx. Então existe N inteiro, tal que... Você tem que aprender a negar para entender o que eu faço, o que eu farei aqui nas demonstrações do cálculo. Existe N inteiro, tal que N é par, e N2 ao quadrado não é par, isto é ímpar. Entenderam? Entendeu a negação aí? Tá, diga. Mas é mais claro escrever que se não é par, é ímpar. Porque eu já provei. Tá? Dividir pelo princípio de Arquimedes, né? O algoritmo de Arquimedes o algoritmo de Arquimedes não. O algoritmo de Euclides, né? Da algoritmo da divisão, um número é par ou ele é ímpar, o número inteiro. Esqueça Arquimedes. Euclides, tá? O algoritmo da divisão de Euclides. Pronto. É o algoritmo da divisão. Então, tá certo? Então tá aqui, ó. E tá aí a negação. Tem a outra, qual é? A equivalência. Tá? Equivalência. Lá. Você tem a família. Px, se e somente se, Qx, com x em U. Assim você tem a R, que é Px, se e somente Qx, se e somente o quê? Qx, tá? Qualquer que seja, preguiça de novo de escrever, eu vou usar o 5, seja x pertencente a U. Então, pergunta, qual é a negação de R? Qual é a negação de R? Qual é? Existe x aonde? Em U, tal que a negação da implicação. Qual é a negação da implicação? Px tal que Px e
não QX, não vai caber. Então, você vê, tá o quê? PX e não QX, tá? Ou o quê? QX e não PX, que é a negação da equivalência. Porque a equivalência é não PX ou QX, parênteses, e não QX ou PX. Então, a negação dá isso aí. Tá certo? Negação dessa. E se a S for existe X em U, tá o quê? Tá o quê? Existe X em U, tá o quê? PX, se somente se QX. Qual é a negação de S? Qual é? Negação de S. PX e não QX, ou QX e não PX, qualquer que seja X aonde? Tá? Aí a questão dos conjuntos, tá? Que é a negação. Todos os conjuntos. Você tem... Vou colocar aqui. Olha o que eu vou colocar aqui. Diga. Como é? Não entendi. Eu acho que o senhor jogou a posição dos operadores. Aonde? Porque entre PX e não PX seria ou. E aí entre os dois não seria I. Aonde aqui? PX ou não PX e. Aonde? Aonde? Aqui ou aqui? Aí esse primeiro aí. A negação de R. Qual é a negação disso? Qual é a negação disso aqui? Nega o primeiro a negação do PX. PX e não QX, ou QX e não PX. Mas aí não seria um ou entre PX e não PX? Não é I. O que é equivalência? O que é equivalência? P é equivalente a quê? A equivalência é o quê? É P implica Q e Q implica P. Isso é equivalência. Mas quem é isso? É não P ou Q e o quê? Não Q ou P. Negue isso pelas leis de Morgan. Está aqui. P e não Q. Quem é a negação da conjunção? É a disjunção das negações. Olha as negações aqui. Tá? Então tá aí. Entendido? Entendido? Agora vamos lá ao que eu comentei. Abordei. Você tem duas famílias. Duas famílias, ó. Ó. Proposição. Proposição. Isso aqui já é proposição. Proposição. Quando eu escrevo proposição, dois pontos, é uma proposição o quê? Verdadeira. Tá? Sejam as famílias. Sejam duas famílias. Duas famílias de proposições. PX
x em U e QX x em U. E os conjuntos. E os conjuntos. A é o conjunto definido pela família PX, tá? E B é o conjunto definido pela família QX. Quem é A? É o conjunto formado por cada x em U tal que PX, ou seja, tal que isso aqui é uma proposição verdadeira, e B é o conjunto formado por cada x em U tal que QX. Tá? Tá? Então a afirmação é o seguinte, olha a proposição. A está contida em B se e somente se e somente se A está contida em B se e somente se PX implica QX, qualquer que seja x pertencente a U. Se PX implicar QX, qualquer que seja x pertencente a U, isso é verdade. Ó. Por quê? Olha, vamos lá. Não vou escrever a demonstração, a prova não, vou falar. Admita que A está... Observe aqui. Eu tenho o quê? Uma equivalência entre o quê? Entre uma inclusão e uma implicação. Uma implicação dada por uma família. Tá? Admita que A está contida em B. Admita que A está contida em B. Por que que PX implica QX? Como é que eu demonstro? Uma forma de demonstrar uma implicação é demonstrar que a veracidade da hipótese garante a veracidade de quem? Da tese. Então vamos lá. Se A está contida em B, se P de X é verdadeira, onde é que está o X? Está em A. Mas como o X está em A e o A está contido em B, X também está em B. Se X está em B, QX é verdadeira. Então, supondo que A está contido em B, a veracidade de P de X garante a veracidade de Q de X. Para todo X em U. Tá? De novo, admita que A está contido em B. Dado X em U, se P de X é verdadeira, X está em A. Mas como A está contido em B, X está em B. Como X está em B, QX é verdadeiro. Então, se A está contido em B, esta implicação é verdadeira. Esta implicação aqui é verdadeira. Reciprocamente, admita que a implicação seja verdadeira. Se X está em A, P de X é verdadeira. Mas se P de X é verdadeira, como X está em U, porque A e B são subconjuntos de U, Q de X é verdadeiro. Mas se Q de X é verdadeira, X está em B. Então, todo elemento de A também é elemento de B. E aí vai ao encontro do que eu falei na aula passada. Refaça essa demonstração escrevendo. É bom que vocês escrevam. Não vou usar tempo da aula escrevendo isso, mas isso é verdade. Quando é que os dois conjuntos são iguais? Quando é que A é igual a B? A é igual a B. Se somente se o quê? Vale a equivalência. Tá certo? Você
você tá vendo aqui escrito em algum momento o adjetivo verdadeiro ou verdadeira? Não. Porque quando eu escrevo isso, no contexto, saiu da lógica, né? Para aplicação da lógica nos outros ramos da matemática, o que interessam são as proposições verdadeiras. Então, quando eu escrevo isso, px é equivalente àquele de x, qualquer que seja x em u, está implícito nesse contexto que é px equivale a x, é verdadeira, qualquer que seja x em u. Tá? Quando eu vou para a aplicação, dizer que uma proposição é equivalente à outra é dizer que a equivalência é verdadeira. É uma proposição verdadeira. Entendido aí? Entendido? Diga. Igualdade é implicação, continência é essa implicação. Como é? Igualdade é implicação, certo? Igualdade é equivalência. Igualdade é equivalência. E continência é... E inclusão, não tem continência. Continência é inclusão. Poxa, eu já falei isso aqui. Já. É inclusão. Existe né? Daqui a pouco você está dizendo pertenção. Aí lascou, né? Deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa. Tá? Assim, faltou mencionar uma... Eu disse em aulas passadas, e vocês já perceberam, que há uma relação entre negar a proposição e passar o complementar. E, portanto, há uma relação direta entre as leis de Morgan para conjuntos e as leis de Morgan para proposições. Tá? Veja a seguinte coisa aqui, ó. Considere, tá certo? Considere aqui, ó. Sem muito pedantismo, então para aproveitar, tire isso aqui, proposição, mas o que eu vou colocar aqui é mais uma verificação, tire isso aqui, já foi, todo mundo já entendeu. Agora, ó, isso aqui, ó, duas famílias indexadas por U, esses conjuntos aqui, tá? Agora, observem uma coisa. Quem é A intersecção B complementar? Quem é? Tens. Quem é A interseção B complementar? Quem é? Ó. Complementar é o conjunto formado por cada x em U, tal que x não está na intersecção de A com B, ou seja, tal que não P de x e Q de x. Concorda comigo? Concorda comigo? Só que nós já vimos que a negação da conjunção é logicamente equivalente, como construção proposicional, à disjunção das negações. Portanto, esse conjunto é o conjunto formado por cada x em U, tal que não Px ou não Qx. Mas se você olha para esse conjunto é A complementar, união com B complementar. Já que essa família define o complementar, essa família define o complementar de B. Então você tem aqui uma relação de fato entre as leis de Morgan para as proposições e as leis de Morgan para conjuntos. Se a gente fazer o diagrama de Venn, dá exatamente